Sabe aquelas mulheres que os homens falam assim, essa aí é louca, sua mulher é louca, cara, tua mulher é louca. Era a situação da Maria. O Kaique não sabia mais o que fazer com ela. Na verdade, ela não era louca, mas havia alguma coisa quebrada dentro dela. Você vai entender por quê e como isso foi consertado. Veja só. Lá da minha infância, eu cresci assim, vendo meu pai trair a minha mãe. Foi muito forte isso pra mim, porque eu pensava assim, eu não quero um relacionamento desse que a minha mãe tem. Eu conheci um rapaz, eu tinha 16 anos, ele era novo também, a gente começou a namorar e daí nos casamos. E aquela insegurança, eu via traição e eu só pensava em traição e eu ia atrás dele, e eu seguia e eu achava que era traído o tempo inteiro e era muita briga, muita confusão. Tipo, 1 ano de casado. Acabou, depois a gente voltou, tentou, mas aí acabou de novo. Daí fiquei solteira, muito tempo. Aí depois eu conheci meu marido, o Kaique. Eu procurava preencher o meu vazio com relacionamentos. Então era saindo de um e entrando em outro. Então assim, o mais longo que eu tive foi o meu primeiro casamento de 7 anos. Então, quando eu conheci a Maria, eu vi nela uma pessoa diferente, uma pessoa boa, uma pessoa que se doava. Eu não tinha isso em nenhum relacionamento. Ela chegou para mim como uma pessoa assim, de total dedicação. Então, esse jeitinho da Maria me cativou. E ela não era uma pessoa ciumenta. Até a gente casar, eu não mostrava para ele o quanto eu era ciumenta. E daí veio os ciúmes, veio toda a insegurança. Nossa, era muito difícil a nossa vida, assim, porque eu sufocava. Entendeu? Eu sufocava demais ele. Eu ligava para ele 20 vezes ao dia. Ela começou a mostrar esse lado doentio do ciúme que eu não conhecia. Olhava minha roupa para ver se tinha marca de batom, cheirava tudo. Ela olhava no banco para ver se tinha fio de cabelo de mulher. Tudo vinha na minha cabeça do meu pai, do meu ex-marido. Entendeu? Eu achava que ele ia fazer o mesmo. Na minha cabeça era aquilo ali. E as coisas não andavam, né? Vida financeira, a gente era tudo contado na ponta do lápis. Eu ia fazer supermercado com a calculadora. Quando você não tem um bom casamento, você não tem um financeiro bom. Nada tá bom. Nunca consegui ser feliz. Porque isso era um tormento. Os ciúmes é um tormento. Eu não tinha paz em momento nenhum da minha vida. E isso aí me irritava, isso falava assim, me dava vontade de arrumar uma mulher mesmo, só pra ela ter motivo pra fazer isso. Porque eu não faço isso e ela fica me tratando como se eu fosse o pior homem do mundo. Eu era muito explosivo, eu era muito nervoso. Quando ela fazia isso, eu explodia com ela, eu xingava, eu brigava. Uma vez ela me infernizou tanto que eu peguei minhas coisas e falei, eu vou sair de casa. E daí eu comecei a chorar e agarrada nele, você não vai, você não vai. Eu cheguei a ir embora de casa, mas assim, eu ia embora assim, eu passava uma noite fora, né, e voltava. Por quê? O que me fazia voltar? Que quando ela estava bem, ela era aquela pessoa maravilhosa que eu conheci. Então, isso aí pesava muito na balança. Eu aguentava essa coisa, só que já estava me sufocando, o ciúme estava ficando mais pesado na balança, né? E chegou um ponto de eu realmente querer me separar. E aí foi quando eu comecei a ir na palestra, a ouvir a palestra. E eu fiquei muito brava com isso, porque eu não aceitava. Mas eu falei, eu vou. E assim foi 1 mês, sei lá. E ela disse que eu comecei a mudar. Mas eu comecei a mudar porque eu comecei assim, a me controlar mais. Eu não estava tão agressivo. E eu fiquei assim, nossa, pensando, que mudança foi essa? O que é que está acontecendo? Ele já não brigava, eu brigava sozinha, eu falava sozinha. E aí ela começou a querer me acompanhar nas palestras. Quando terminou essa palestra que ele me levou, que o impacto já foi de imediato. Eu já senti uma transformação tão grande na minha vida. Eu fico emocionada de falar, porque já começou a mudar tudo. Começou a se controlar, também foi um processo, não foi da noite pro dia.
As primeiras mudanças que eu vi na minha esposa foi ela parar de me ligar 20 vezes por dia. Ela não ligava mais 20 vezes. Chegou um ponto do meu esposo dizer assim, por que você não liga mais pra mim? Aí a Maria não ligou pra mim hoje. Aí eu ligava pra ela, aí ela não atendia. Aí eu ficava, poxa vida, não atende, eu insistia, né? Aí eu que tava insistindo pra atender. Aí eu falava, por que você não atende o telefone? Aí ela, não vi, tava no silencioso. Aí eu, agora é você que tá deixando no silencioso. Porque eu já não tinha mais insegurança nenhuma em relação ao amor, o respeito, a confiança dele por mim. Eu nunca mais fiz supermercado com calculadora. As coisas começaram a acontecer e aí tudo mudou. Aquele casal que não tinha mais jeito por conta do meu ciúmes, da minha insegurança, da minha falta de fé, né? Teve jeito, porque eu fui curada. Então, no momento que eu fui curada do meu ciúme, meu casamento foi restaurado. Não carrego peso nenhum. Hoje eu me sinto em paz, eu tenho uma paz. Se eu não tivesse lutado lá atrás, se eu não tivesse insistido, se eu não tivesse buscado, eu não teria o casamento que eu tenho hoje. A Maria é a minha fiel ajudadora, a Maria é minha companheira, a Maria é a mulher que Deus me deu, minha companheira pro resto da vida. Tudo vem de traumas do passado, né? A gente casou, mas na realidade eu não conhecia ele. A gente tinha problema, briga boba, e o financeiro não era legal, e daí brigava por qualquer coisinha. Tudo vem de traumas do passado, né? A gente casou, mas na realidade eu não conhecia ele. Eu não conhecia o que ele tinha vivido, a história dele. Então você casa e quando você... Porque a gente revela o nosso verdadeiro eu ali no casamento, né? Aí eu fui ver que tinha falha de caráter, que tinha mentirinha e tal. E eu fui relevando. E aquilo só vai se tornando uma bola de neve. Vai passando o tempo, quando você vê, tá uma coisa que você... A gente chegou a se separar e voltou. Ele foi meu primeiro namorado, eu a primeira namorada dele. E assim, a gente idealiza o nosso casamento como um príncipe encantado, né? E não é assim. A gente estávamos numa crise, né? Em algumas coisas que acontecia, a gente acabava brigando. Muita briga boba, assim, qualquer coisinha já ficar nervosa, eu também, qualquer coisa já ficar bravo. E é engraçado que tudo que ele falava do pai e da mãe dele, que acontecia no casamento do pai e da mãe dele, como que o pai dele era, que ele era contra o pai, porque o pai fazia isso, o pai fazia aquilo, ele fazia exatamente igual no nosso casamento. Tipo, quando ele casou, na cabeça dele, ele casou, mas ele vivia uma vida de solteiro, porque na casa dele aconteceu isso entre os pais dele, né? Viver um relacionamento ruim, para muitos, parece ser a única saída. Mas não precisa ser assim. Quando você está num casamento e você se sente mais uma na vida daquela pessoa, são tantas mensagens, né? Você não tem importância, você não tem valor, você se sente insegura, inseguro, né? Quando não há a exclusividade. Mas quando há, você se sente a pessoa mais importante no mundo. Talvez não para as outras pessoas, né? Obviamente que não, mas para uma pessoa. Então, a mensagem que você recebe com você sendo a única, né? A única esposa, a única mulher, o único homem para essa pessoa, te põe lá em cima, te valoriza, te dá uma sensação de importância. Então, você quer um casamento bom, você diz, se eu tivesse uma pessoa igual, né? Um marido igual o Renato, uma esposa igual a Cristiana, eu trataria bem também. Pois é, mas nós estávamos para nos divorciar. Ela falou que queria se divorciar de mim. Você acredita nisso?
Hoje você não acredita, mas na época não era difícil acreditar, porque eu era um cavalo, eu era um bruto. Então, claro, você diz, se fosse bom eu trataria bem. Não vai ser bom até você começar a tratar bem. Então, primeiro você faz o que você pode mudar. Você não pode mudar o casamento, mas você pode mudar a forma que você trata essa pessoa. E aí o casamento muda. Aquilo que para muitos parece ser uma questão de sorte, na verdade pode ser aprendido e assim se reconstruir. E eu tive também duas escolhas, ou abandonar meu casamento, né? Ou continuar lutando. Eu preferi lutar. Nas palestras, quando eu aprendi a me valorizar, a me dar valor, ele começou a me dar valor. Eu aprendi a escutar mais ela, aprendi a ficar quieto, principalmente, né? E também a pensar mais, né? A gente iniciou, né, as palestras já faz quatro semanas, né? Abriu nossa visão, assim, como ver um casamento, né? Como agir num casamento. E assim, a gente está vendo bastante melhoras, né? Assim, pelos ensinamentos que eles estão dando, a gente está colocando no dia a dia e está valendo muito a pena. Tem algumas coisas que cai bastante assim pra gente, aí a gente recebe, mas melhorou bastante. Dessas 4 semanas pra cá melhorou bastante. Decida hoje mudar a sua história e dê o primeiro passo para ter o relacionamento que sempre sonhou. Terapia do Amor. Nesta quinta, às 20 horas. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no Templo de Salomão. Aqui na Terapia do Amor, seu casamento tem jeito. Não é mágica. Não, nós não fazemos mágica aqui. O que nós fazemos aqui? Nós ajudamos você a pensar de forma diferente. Você a enxergar aquilo que talvez você ainda não enxergou, ou encontrar um caminho que você ainda não tentou para resolver a sua situação de vida amorosa. Ajudamos você a parar de ficar olhando para os erros do outro, os erros do sexo oposto, não é? E passar a olhar o que você pode fazer para mudar a sua situação, porque a sua vida amorosa está nas suas mãos. Sim, você está em um relacionamento com uma pessoa que também tem outra parte de responsabilidade, mas você não pode deixar com que toda a responsabilidade do relacionamento fique nas mãos dessa outra pessoa. Se ela não quiser mudar, então acabou o casamento? Se ela não quiser fazer alguma coisa, então não dá para fazer nada? Não, não é assim que funciona. Então, nós temos ajudado os casais a despertar para isso. E eu quero falar com você que está aí amargando uma perda. A pessoa que você ama está longe de você. Você é homem. Sim, você, presta atenção. Você é homem que ama a sua esposa, mas você está longe dela, longe dos seus filhos. Por quê? Porque você errou com ela. Vocês dois erraram, mas você errou também feio com ela e ela cansou. Ela simplesmente deu um basta na relação e disse, olha, não dá mais. Decidiu ir embora. E agora que a ficha está caindo, você diz, poxa, eu estraguei meu relacionamento, mas eu quero a minha família de volta. Você me pergunta, o que eu posso fazer para ter a minha família de volta? Você pode fazer o que esses casais que você está acompanhando aqui na programação fizeram, o que esses maridos fizeram. Venha nesta quinta-feira, 8 da noite, nós vamos te ajudar a recuperar o teu casamento, recuperar a tua família. Você esposa, você mulher que está aí sempre cobrando uma mudança do teu marido, cobrando que ele mude, que ele enxergue, que ele pare de fazer isso, que ele pare de fazer aquilo, que ele te dê atenção, que ele te respeite, que ele passe mais tempo com você, que ele não olhe para outras mulheres, que ele não fique na pornografia. Você fica tanto insistindo, cobrando as mudanças dele, que sabe o que acontece? Ele cansa de você. Quer dizer, o que você está fazendo é um tiro que está saindo pela culatra. Então pare de fazer o que não funciona. Nós sabemos o que não funciona e sabemos o que sim pode mudar o seu casamento. Tarefa de casa. Se você vai vir nesta quinta-feira, escreva estas palavras aqui. Pegue uma folha de papel aí, uma nota, e escreva esta frase. Amor não é para mim. Talvez tenha sido esse pensamento que você tem pensado muito, que você não nasceu para ter sorte no amor. O amor não tem sorrido para você. Amor não é para mim. Cruze a palavra não e escreva o seu nome embaixo.
e traga essa folha com você nesta quinta, 8 da noite, aqui na Celso Garcia, 605 no Brás. Eu espero por você junto com a Cristiane. A palestra é gratuita e aberta ao público. Até lá.